Vamos agora para a nossa segunda aula e ela tem um tema especial. Quem não planeja, paga duas vezes. Por quê? Porque é nesse momento aqui que eu vou trazer para vocês como é que funciona um planejamento e o que é que você tem que identificar naquele teu cliente para saber se ele é elegível para imigrar para Portugal. Hoje, no momento em que nós vivemos, em que a gente não tem mais o visto de procura de trabalho ativo, ele está suspenso até que seja lançada uma lei complementar que fale, que explique para a gente o que é realmente o profissional altamente qualificado, né? Segundo essas regras portuguesas, a gente vai ter que definir se aquele cliente ele se encaixa em algum dos requisitos para fazer a imigração dele para Portugal. Então, vou trazer para vocês o erro comum. O que é o erro comum e o porquê que ele acontece tanto? Tem muitas pessoas que trabalham com solicitação de documentação para Portugal, que trabalham com imigração para Portugal, e elas ainda têm na cabeça que qualquer pessoa consegue fazer isso. E que aquele cliente que está te contratando ali para fazer isso, ele vai entender se o visto dele for negado. Que aquele cliente ele vai ser super compreensivo se o visto dele, se a solicitação dele for negada por uma culpa dele, porque você que é solicitador, você não tem culpa. O que você está fazendo é a reunião de toda a documentação dele para que aquela pessoa possa entrar em Portugal a partir do momento que ela cumpre os requisitos para a emissão de um visto, certo? Então você tem que trazer para essa pessoa, primeiro de tudo, uma definição de objetivos claros. Essa definição de objetivos claros é dizer para essa pessoa que o nosso objetivo nesse primeiro momento não é enfiar você em Portugal de qualquer forma. Você tem que entrar em Portugal e você tem que ser elegível para um título de residência também. Não é só passar aqui na questão do visto. A imigração ela não acaba com o visto. O visto é um ponto inicial, é um ponto de partida para você conseguir uma autorização de residência, porque o teu visto ele vai ter validade. Seja uma validade de 4 meses, seja uma validade de 1 ano, mas ele vai ter uma validade ali. E no momento que aquele visto perde a validade, você já tem que saber o que é que você vai fazer logo em seguida. Então, a partir do momento que a pessoa, por exemplo, faz a solicitação de um visto D7, essa pessoa ela vai chegar em Portugal e ela vai ter uma visita lá na AIMA para ela apresentar os meios de subsistência suficientes que foram apresentados lá no D7. Então, se essa pessoa pegou um empréstimo, digamos assim, uma situação raríssima de acontecer. Essa pessoa pegou um empréstimo para fazer a apresentação dos meios de subsistência e ela já não tem mais esse dinheiro em conta bancária ou ela, de alguma forma, recebia o valor que era necessário para completar o valor de um salário mínimo, mas quando ela chegou lá na visita da AIMA, ela já teve a pensão dela cortada, de alguma forma ela já não ganha mais isso. Ela não vai poder apresentar um contrato de trabalho, ela não vai, de forma alguma, poder fazer alteração da solicitação dela, do tipo de visto dela naquele momento ali. Ela vai ter que apresentar a documentação necessária para o visto D7. Se aquela pessoa que veio para cá, para Portugal, com visto D7, trouxe um acompanhante, ela precisa comprovar que os rendimentos dela do Brasil, eles são basicamente 150% do valor do salário mínimo para ela poder abranger essa outra pessoa, para ela poder sustentar essa outra pessoa também. Se aconteceu alguma coisa, os imóveis que ela tinha alugado se deterioraram, ela vendeu esses imóveis, ela já não tem mais essa renda. Ela não consegue complementar com esses 50% para essa segunda pessoa, ela só tem a renda para ela própria. E aí, como é que esse cara vai conseguir o título de residência? Como é que essa esposa vai conseguir o título de residência? Isso não vai acontecer, então você tem que definir objetivos claros para essa pessoa. Saber o propósito da imigração e os resultados esperados. É você saber que você está fazendo a solicitação de um visto nesse primeiro momento, mas chegou lá em Portugal, a pessoa vai ter que conseguir outros documentos. E a pessoa, depois de conseguir os outros documentos, vai ter que manter o status dela até ela passar pela visita na AIMA e nas renovações e até o momento que ela quiser realmente conseguir estar dentro de Portugal. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto você alinhou com essa pessoa, já sabe o que é que vai ser feito, essa pessoa agora vai ter que apresentar para você todos esses requisitos. Compreender as exigências específicas do visto e da documentação necessária. Cada tipo de visto tem uma documentação diferente, tem um checklist diferente. Se a gente vai para o visto D1, por exemplo, essa pessoa tem que ter um contrato de promessa de trabalho. E não basta apenas isso. Esse contrato de trabalho ele tem que ter
pelo menos um salário mínimo, duração de pelo menos 1 ano, e você vai ter que apresentar a documentação relativa à saúde financeira da empresa, propriedade da empresa e também a existência e pleno funcionamento dessa empresa, certo? Então a gente sempre coloca folha de funcionários, a gente coloca os últimos balancetes dessa empresa, a gente sempre coloca tudo isso para não deixar passar em branco. Porque apesar dessa pessoa estar sendo contratada por uma empresa idônea, uma empresa que existe e uma empresa que está realmente querendo contratar ela, se ela não apresentar toda essa documentação que é necessária, o visto vai ser indeferido. Então, não basta a pessoa ter um contrato de promessa de trabalho. Tem que ter carimbo da empresa, tem que ter assinatura. Essa assinatura tem que ser com a assinatura reconhecida por um notário ou então por um advogado português. Você tem que explicar tudo isso para essa pessoa. Se a gente vai para um visto D7, a gente tem que comprovar todos esses meios de subsistência dessa pessoa, porque não basta essa pessoa chegar para você e dizer que ela ganha por mês tudo aquilo que o visto exige. Ela tem que ter aquilo na declaração de imposto de renda dela. Ela pode trazer para você e mostrar para você na conta bancária dela, mas se ela não está declarando aquele valor, ela não está cumprindo os requisitos, certo? Se a gente vai para um visto de estudo, por exemplo, e a pessoa está matriculada numa instituição de ensino, mas o curso dela é um curso técnico, então o que é que acontece nesse caso? Ela vai ter que comprovar pelo menos 12 meses de salário mínimo português. Se essa pessoa tem o curso bonitinho, tem tudo ali e não tem a comprovação financeira necessária. E aí, como é que fica? Então não dá para você iniciar um processo sem que a pessoa tenha todos os requisitos e você tenha ciência de quais são